O segundo argumento que eu poderia avançar com vocês aqui é o princípio de causalidade material. O que diz o princípio de causalidade material? Desde sempre, nós, não só do ponto de vista da intuição, mas do ponto de vista da observação da realidade, nós chegamos, né, no entendimento razoável de que toda causa, seja originária ou de sustentação da matéria, de um objeto concreto material, essa causa também é sempre material. Sempre que algo causa alguma coisa material, repito, seja causar no sentido de origem, né, ou causar no sentido de ser a sustentação ali, de ser uma causa eficiente sustentadora, sempre nós observamos que essa causa, seja originária ou sustentadora, ela é também matéria. E não só observamos, como, repito, podemos intuir. É racionalmente intuitivo isso, né? Você consegue intuir que só a matéria possui razão suficiente material para justificar a existência da matéria, de outra matéria. Por exemplo, você é um organismo composto, né? Você tem ali órgãos, tecidos, aí você vai indo para domínios mais básicos, você tem moléculas, você tem, enfim, átomos. Dentro dos átomos você tem os prótons e nêutrons, né, que são os núcleons, que formam as partículas nucleares, né, que compõem o núcleo, dentro dos quais, dentro dos prótons e nêutrons, por exemplo, você tem os quarks, né? Não sabemos se os quarks, como partículas elementares, são a base da matéria. Nós temos muitas propostas aí, né, campos quânticos, cordas, e, enfim, próprio espaço-tempo, alguma forma mais rudimentar de energia. Mas o fato é que os quarks ilustram bem esse ponto, né, de que você pode ir, de alguma maneira, se desfazendo da matéria, mas sempre você chega em mais matéria. Quando um objeto material mais complexo se desfaz, desaparece, entre aspas, sobram as suas partes mais fundamentais. Quando essas partes fundamentais deixam de existir, elas não vão para o nada. Evidentemente que algo mais fundamental está existindo. E você sempre chega em algo mais fundamental. E isso não só é observacional, porque nós sabemos dos quarks e dessas coisas todas, mas também é intuitivo. Você não consegue sair disso, você não consegue intuir racionalmente, né, conceber racionalmente como algo que é material vai chegar em alguma coisa que transcenda absolutamente, radicalmente a matéria, que não é nada. É como se você dissesse que o próprio nada fosse a causa originária ou sustentadora ali da matéria, né? Não faz sentido, né? Mas Deus não é o nada. Sim, mas como ele não tem matéria, pela hipótese, né, pela doutrina ali não só da simplicidade, mas Deus como decorrência da simplicidade, Deus é radicalmente transcendência. Então, seja lá o que Deus for, ele não é matéria em nenhum aspecto. Então, é como se viesse do nada mesmo. É como se algo absolutamente não material estivesse ou originando ou sustentando a matéria. E, repito, é contraintuitivo. A gente não consegue imaginar como algo material chega em alguma coisa não material. A gente sempre chega em alguma coisa material. É até uma coisa meio relacionada aos próprios princípios lógicos que governam a nossa razão, princípio de identidade, etc. Você sempre chega em alguma coisa que ainda mantém alguma identidade ali. Porque se essa coisa na base é a causa, seja originária ou de sustentação, é porque, de alguma maneira, ela tem que ter uma razão material suficiente para transferir para esse efeito, para essa coisa ali que ela está criando ou sustentando. Né? Causa criadora originária é uma que o efeito não existir e passa a existir, por isso é uma causa originária, e causa de sustentação é uma causa que existe concomitante ao seu efeito, né? Aquilo que ela está, entre aspas, sustentando na realidade ali. Bacana? Então, tanto uma causa originária quanto sustentadora, do ponto de vista intuitivo e observacional, a gente não chega em algo, se for uma causa sustentadora ou originária da matéria, a gente não consegue chegar em algo que não é material, seja através da observação, né, do nosso ferramental científico, ou através desses processos intuitivos, como eu já avancei. Bacana? A intuição sempre nos leva, até por princípios lógicos, em alguma coisa que ainda é material, né? Senão, se a gente chega em alguma coisa não material, você nem chega, você nem consegue conceber isso. Seria uma violação ali do princípio de razão suficiente, né? Então, você tem que conservar alguma identidade entre efeito e causa. Bacana? O efeito deve ser, de alguma maneira, proporcional à causa. E se o efeito de algo existente é matéria, a sua causa, de alguma maneira, tem que conservar isso, porque a causa ela tem que ter igual ou mais realidade que o efeito. A causa não pode ter menos realidade que o efeito. Se o efeito é matéria, a causa disso tem que ser, de alguma maneira, material, para ter essa razão suficiente para transferir né, esse poder, né, de causalidade, seja originário ou de sustentação. Bacana?